Fala galerinha, o intuito desse vídeo então é resolver a lista de exercícios sobre fatorial e permutação simples e com repetição, tá? Antes, vamos só dar uma lembrada básica de cada um dos conceitos, certo, pessoal? Então, fatorial trata da multiplicação de n fatorial, certo? O que quer dizer o quê? De n com seus antecessores até chegar a 1. Então, n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3, até chegar a 3, 2, 1. Um exemplo seria 3 fatorial. 3 fatorial é o quê? É a multiplicação de 3 vezes 2 vezes 1. Então, descontando 1 em 1 dos antecessores de n, que nesse caso era 3, até chegar a 1. A gente simplifica usando fatorial, certo? Permutação simples é quando a gente tem um conjunto de n elementos, tá? E a gente quer organizar eles de modo que não sobre elementos e nenhum elemento se repete dentro desse conjunto. Nesse caso, a gente representa a permutação simples por Pn igual a n fatorial. Então, é só fazer a fatorial dos elementos que a gente tem. Nesse caso, a palavra moi tem 3 elementos, a gente faz fatorial de 3, que seria 3 vezes 3 menos 1 vezes 3 menos 2. 3 menos 1 é 2 e 3 menos 2 é 1. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 como fatorial de 3. Certo? E o que muda na fatorial com repetição? Então, com elementos repetidos. É quando a gente tem n elementos e dentro desses elementos há elementos repetidos. Tipo na palavra Ana. A palavra Ana ela tem dois A que se repetem. Se a gente trocar os A de posição, ou no caso escrever Ana de trás para frente, continua sendo o mesmo conjunto, a mesma palavra em si. Então, a gente tem que descartar esses elementos repetidos. Como é que funciona? P na N é elevado na alfa, beta e gama, onde alfa, beta e gama são os elementos que são repetidos. Então, a gente tem N fatorial, que seria todos os elementos, dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial. No caso de Ana, Ana tem 3 elementos, seria 3 fatorial dividido por 2 fatorial, porque tem duas vezes repetindo a letra A na palavra Ana. Entenderam? Vamos lá para os exercícios então, galera. Resolvendo aqui todos os exercícios com vocês, passo a passo. O primeiro exercício, então, é da ESA. Vamos lá. Sendo n um número n fatorial, tá? Equivalente a n vezes n menos 1 multiplicado por n menos 2, assim sucessivamente até chegar na multiplicação de 2 vezes 1. E ainda que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1 também. Então, identifique a afirmativa verdadeira. Nesse caso, a gente ia ter que resolver cada um dos fatoriais e ver se eles fecham com o resultado, certo? Aqui, se a gente fizer a número 1, então, vamos testar a letra A. A gente tem que 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2, 120 vezes 1, 120. Na letra A a gente já viu que ela está correta, então não precisa fazer as outras, mas vocês aí do vídeo resolvam todas para ver se fecha alguma diferente, mas a princípio só a letra A vai fechar. Então, a letra certa. Vamos lá então para número 2. A número 2, então, ainda de fatorial, a gente tem que calcular o valor ou simplificar. A primeira a gente tem x, então letra A aqui, x é igual a 5 fatorial mais 6 fatorial sobre 6 fatorial. Bom, quando a gente tem fatorial tanto no numerador quanto no denominador, a gente tenta deixar todos eles com um fatorial em comum, certo? Como a gente pode fazer isso? A gente pode diminuir o 6 fatorial para 6 vezes 5 fatorial, tá? E todos vão ter o menor fatorial em comum nos números. Então aqui a gente tem 5 fatorial mais 6, que multiplica 5 fatorial. Aqui tem uma multiplicação, tá? Dividido por 6 vezes 5 fatorial. Esse fatorial quer dizer o quê? Quer dizer que ele ia continuar multiplicando 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas perceba que nesse momento, como a gente tem uma soma aqui, os dois números no numerador, eles têm o 5 fatorial em comum, e o número do denominador também. Então a gente pode simplificar tudo por...
Opa, aqui só vendo uma correção é 5 fatorial, tá? Então aqui em vez de 6 é 5 fatorial. E aqui esse 6 não existe. Então, como todos têm o 5 fatorial em comum, aqui a gente pode simplificar. 5 fatorial dividido por 5, ou ainda eu poderia escrever 5 fatorial sobre 5 fatorial mais 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, tá? Onde 5 fatorial dividido por 5, o número dividido por ele mesmo é 1. Mais 5 fatorial dividido por 5, 1 vezes 6, 6. 1 mais 6 dá 7. Então, letra A, 7. Vamos para a letra B. Letra B, a gente tem que n mais 1 fatorial sobre n mais 2 fatorial. Certo, pessoal? Qual dos elementos é menor? N mais 1 ou N mais 2? Somar um elemento mais 1 ou somar o mesmo elemento mais 2? Bom, N mais 1 é o menor. Então, o N mais 2 a gente vai deixar igual ao N, vai deixar com N mais 1 fatorial em evidências. Então, o N mais 1 fatorial no numerador a gente deixa como está. E o N mais 2 a gente vai desmembrar ele até o N mais 1, que vai ser o quê? N mais 2 vezes mais 2 menos 1 dá 1. Então, o próximo seria n mais 1 fatorial. Bom, tem o n mais 1 fatorial no numerador e no denominador. A gente simplifica e fica com 1 sobre n mais 2. Certo, pessoal? Vamos dando sequência, então. Na letra C, a gente tem n fatorial por n menos 2 fatorial igual a 56. Bom, n ou n menos 2 é menor? Bom, n menos 2 é menor do que n, porque pegar um valor e descontar dele menos 2, o descontado menos 2 vai ser menor. Então, isso aqui implica o quê? Implica em n, que multiplica n menos 1 e n menos 2 fatorial. A gente deixa o n menos 2 fatorial em evidências no numerador e n menos 2 fatorial em evidências no numerador. Lembrando que isso aqui é igual a 56. Logo, a gente pode simplificar esse aqui e a gente vai ter aqui uma multiplicação, que isso implica em n vezes n ao quadrado, e n vezes menos 1, menos n. Esse 56 que está do lado da igualdade, a gente passa para o outro lado com menos 56, igual a 0. Logo, aqui a gente tem uma função do segundo grau, a gente pode fazer Bhaskara para solucionar ela. A gente tem menos b mais menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, onde meu b é o menos 1 do n, então menos menos 1 dá mais 1, mais menos raiz de 1 ao quadrado menos 4 vezes 56 vezes n, menos com mais, mais. 56 vezes 4 dá 224. 1 mais menos raiz de 225, porque 1 ao quadrado é 1, mais 224 é 225. 1 mais menos 225, a raiz dele é 15, sobre 2a, onde o a vale 1, então sobre 2. A nossa primeira raiz é 16 sobre 2, que dá 8. E a nossa segunda raiz é menos 14 sobre 2, que simplificando fica menos 7 sobre 2. Como a gente não pode trabalhar com número negativo no fatorial, sempre o fatorial vai ser do número positivo, a nossa única solução é 8. Vamos lá para a questão 3, então, que ela é uma questão da SpaceX, certo? A questão fala, a solução da equação é um número natural, então a gente tem que ver se ele é maior que 90, ímpar, múltiplo de 3, cubo perfeito ou divisível por 5. Vamos resolver a número 3. Certo? A gente tem 3 fatorial vezes x menos 1 fatorial sobre 4, que multiplica x menos 3 fatorial, igual a 182
x menos 2 fatorial menos x fatorial dividido por 2 x menos 2 fatorial. Bom, primeira coisa, a gente vai simplificar esses denominadores, tá? E os numeradores a gente vai passar multiplicando para o outro lado. Então aqui eu vou de 2, tá? Esse 2 eu passo para lá, vezes 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, certo? Vezes x menos 1, x menos 2 e x menos 3 fatorial. Tudo isso por x menos 3 fatorial. Do outro lado da igualdade a gente vai passar o 4, então 4 vezes 182, tá? Que multiplica x menos 2. Ah, lembrando que o 4 ele tem que multiplicar toda a equação ali de cima, fatorial. E esse menos x a gente faz x menos 1 e x menos 2 fatorial. Tá? E aqui a gente fecha. Dividido por x menos 2 fatorial. Essa é uma parte boa, onde aqui a gente tem 2 vezes 2 que dá 4. E desse lado aqui a gente também tem 4 multiplicando, então dá para simplificar. O x menos 3 fatorial simplifica com o x menos 3 fatorial. E o x menos 2 fatorial simplifica aqui desses dois lados por x menos 2 fatorial. Logo eu vou ter 3, que multiplica x menos 1 vezes x menos 2, que dá x ao quadrado menos 3x mais 2, igual a 182, que não vai multiplicar nada, menos x ao quadrado, né, mais x. Resolvendo isso aqui, a gente tem 3x ao quadrado menos 9x mais 6, com menos 182, mais x ao quadrado, menos x. Logo, a gente tem 4x ao quadrado, menos 10x, menos 174. Aqui ainda a gente pode simplificar tudo por 2 para ficar mais tranquilo. Então, dividindo tudo por 2, tem 2x ao quadrado, menos 5x, menos 88. Tá? Aqui só é 176. Então, vamos lá. Aqui, de novo, a gente chegou numa função de segundo grau, a gente vai ter que aplicar a Bhaskara. Então, a gente vai ter menos b, que vai ser 5, então mais 5, tá? Só lembrando aqui que menos b mais menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, menos b, que dá menos com menos mais 5, mais menos raiz de 5 vezes 5, 25, menos 4 vezes 2 vezes 88. Menos com menos mais com mais. Então, vamos lá. 88 vezes 4 vezes 2. 704. Eu tenho 5 mais menos, vamos já fazer ali. 704 mais 25. E a raiz de 729 é 27. Sobre 2a, onde meu a vale 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, a gente vai ter no positivo 27 mais 5 dá 32 sobre 4. E menos 27 com mais 5 dá menos 22 sobre 4. 32 sobre 4 dá 8. E menos 22 sobre 4 dá menos 11 sobre 2. Lembrando que, novamente, em fatorial a gente só pode usar o valor positivo, então a nossa resposta é 8. Menos 11 sobre 2 a gente não pode usar em fatorial porque ele é negativo. Certo? Vamos lá, mas o 8 é o quê? Maior que 90? Não. É ímpar? Não, 8 é par. Múltiplo de 3? Não, 8 não dá para dividir por 3, logo ele não é múltiplo de 3. É um cubo perfeito? Sim, 8 é o cubo perfeito de 2. 2 ao cubo, 8. Divisível por 5 ele não é. Então, a resposta correta é a letra D, cubo perfeito.
Vamos lá então agora para as questões de permutação simples, onde a gente começa com anagrama, que anagrama é a disposição das letras formadas, todas possíveis com os elementos da letra, tá? Elas não precisam fazer sentido em si. Então a 5... não, é a 4, a questão 4, tá? Quantos anagramas formados da palavra móveis? Então, móveis tem 6 letras, nenhuma se repete, é PN, onde a gente tem P de 6, que é 6 fatorial, que resolvendo isso, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 720. Certo? Tranquilo essa aqui é a letra A. Letra B, da palavra móveis, em que M e S aparecem nos extremos. Então, vamos lá. Móveis tem 6 letras e M e S tem que aparecer nos extremos. Então, ou eu tenho M no começo e S no final, S no começo e M no final. O que a gente vai ter? Na primeira palavra, a gente tem duas alternativas, ou M ou S. Na última, a gente vai ter o que sobrar. Então, a gente vai ter uma chance, uma alternativa, uma possibilidade. No restante, a gente tem o resto das palavras que sobraram, das letras que sobraram. Então, que sobrou 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, a gente tem 2 vezes 4 fatorial, onde 4 fatorial é 24, vezes 2 dá 48 possibilidades. C, da palavra móveis, onde as vogais aparecem em ordem alfabética. Então, quando a gente quer saber a ordem alfabética, seria meio que uma permutação com repetição. Por quê? De todas as possibilidades que a gente tiver de aparecer as vogais, ela sempre só vai validar uma que vai ser em ordem alfabética, tá? Eu posso até transcrever aqui todas as possibilidades, onde tem o E e o I na palavra móveis. Então, eu posso ter o, E, I, o, I, E, o, I, o, E, o, I, e a que vai ser a certa é E, I, O, que está em ordem alfabética. Então, das 6 possibilidades, só uma valida. Então, o que a gente faz? Quando a gente tem uma ordem exata das palavras que a gente quer, que só uma a gente quer de todas que acontecem, a gente vai ter a permutação com repetição, ou seja, a gente vai ter permutação de N elementos, onde tem P de 6, tá? Que é 6 fatorial, só que a gente vai dividir pelo fatorial das letras que estão ali, que a gente quer só uma ordem delas. Nesse caso, da possibilidade que a gente tinha de combinações das vogais, que seria 3 fatorial. Certo? A gente pode ainda abrir esse 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial até o 3 fatorial, para ter o 3 fatorial no numerador e no denominador. Logo, a gente simplifica, a gente tem 6 vezes 5 dá 30, vezes 4 dá 120, que é a resposta da letra C da 4, certo? Então, a gente divide por 3 fatorial, porque das possibilidades que a gente tem de organizar a letra, as vogais E, I e O, são 6 ao total, que seria 3 fatorial, mas dessas a gente só quer uma, então a gente divide por 3 fatorial. Vamos lá, questão 5, uma questão boa da Ita, de São Paulo. Quantos números de 6 algarismos distintos podemos formar usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos quais 1 e 2 nunca ocupam posições adjacentes juntos, mas o 3 e o 4 sempre ocupam posições adjacentes. Então, lá, questão 5. Então, a gente tem 6 números ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Na primeira a gente quer considerar, vamos considerar que o 3 e o 4 tem que estar junto. Então, se o 3 e o 4 tem que estar junto, a gente considera eles um número só, que a gente quer que eles estejam juntos, certo? Nos demais, a gente distribui os outros que a gente tem, ou no caso 1, 2, 5 e 6, sem se preocupar se 1 e 2 vão estar juntos ou não, tá? Então, para distribuir esses números, anotem que esse aqui é um só agora. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, então, para distribuir eles entre si, a gente tem 5 fatorial. Só que cada distribuição a gente pode trocar o 3 e o 4 de lugar.
Então a gente faz o fatorial desses valores que estão dentro e a gente considera junto, que no caso são 2 elementos, então 2 fatorial. Ou só 2 porque são duas possibilidades, 3 e 4 ou 4 e 3, certo? 5 fatorial é 120 e 2 fatorial é 2. Então o total de possibilidades que a gente tem o 3 e o 4 juntos são 240 possibilidades. Mas bem, o 3 e o 4 tem que entrar junto e o 1 e o 2 não. É difícil a gente perceber quando o 1 e o 2 não vão estar juntos. Mas a gente pode calcular todas as possibilidades do 3 e o 4 e o 1 e o 2 estarem juntos e descontarem essas possibilidades do total que a gente tem do 3 e o 4 juntos. Então vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso o 3 e o 4 vão estar juntos e o 1 e o 2 a gente vai falar que eles também vão estar juntos. Então ambos vão considerar uma coisa só. E o 5 e o 6 vão estar bobeando aqui no meio, tá? Agora a gente tem 1, 2, 3, 4 elementos. Então a gente tem 4 fatorial maneiras de organizar eles. Só que o 3 e o 4 a gente pode reorganizar eles dentro desse bloco. Então a gente tem 2 fatorial. E dentro desse outro bloco de 2 elementos, 1 e o 2, a gente também pode organizar eles de 2 fatorial. Logo a gente tem 4 fatorial, que é 24, vezes 2 vezes 2. 24 vezes 2 dá 48, 48 vezes 2 dá 96 possibilidades. Então agora, para a gente saber, a gente pega e desconta todas que 1 e o 2 vão estar junto. 240 menos 96 dá 144 possibilidades. Resposta da 5 é 144, tá? Letra A. Vamos lá então para a questão 6, que é uma questão de Enem. A questão 6 é um pouquinho comprida. Então, uma das empresas construirá uma página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Então, eles querem ter 1 milhão. Assim seria 1000. E assim, com 6 zeros é 1 milhão. Para acessar essa página, será necessário uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em que L e D representam respectivamente letra maiúscula e dígito. Então L é letra maiúscula e D é dígito. Lembrando que é importante que ele enfatize que a letra é maiúscula, porque se ele não enfatizasse que a letra tinha que ser maiúscula, a gente podia estar em horas considerando, maiúscula. A horas está considerando que ela fosse maiúscula ou minúscula, então o número de possibilidades ia dobrar para a letra, certo? Mas como ela tem que ser maiúscula, só tem uma possibilidade para cada letra, logo a gente tem só 26 possibilidades na letra e 10 no dígito. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. Então, nesse caso aqui, letra, dígito, 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 a gente pode ter A00000, pode repetir, tranquilo? A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, que nesse caso é 1000, mas que esse número não seja superior entre ao dobro número de esperado de clientes. Então ele tem que estar entre 1000, 1 milhão quer dizer, e 2 milhões. Tem que ser um número compreendido entre esses valores, tá? Vamos trabalhar direto com a alternativa correta e as demais eu quero que vocês tentam fazer em casa e ver que elas fogem desses valores, certo? Tem até a opção 2, que se forem ver é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, isso ocorre 6 vezes, então 10 na 6, que dá 1 milhão. Mas como ela fala que tem que estar entre 1 milhão e 2 milhões, a 2 não pode ser a alternativa correta. A alternativa correta seria a opção 5, tá? Que ela é composta de letra, dígito e dígito, onde para cada letra a gente tem 26 possibilidades e para cada dígito a gente tem 10 possibilidades. Se a gente multiplicar isso aqui, tá? Aqui a gente vai ter 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10. Logo a gente vai ter 1.757.600 possibilidades. 1.757.600 possibilidades, que está entre 1 milhão e 2 milhões.
Logo, a opção 5 é a correta, tá? Testem fazer as outras opções, mas elas vão fugir de 1000 e 2000. Ou vão passar, ou vão ser inferiores, certo? Vamos lá, então, temos mais 4 questões aqui. A questão 7, que é a questão da EAR, certo? De 2019. Ela quer saber o número de anagramas da palavra sargento que começam por consoante e terminam por vogal. Então, sargento é composta por 8 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? O que a questão nos dá de empecilho é que ela tem que começar com consoante e terminar com vogal. Então, primeiro a gente organiza isso e demais preenche com as letras que sobrarem, certo? Consoante em sargento a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 5 possibilidades para a primeira letra, que tem que ser uma consoante. E para terminar com vogal, logo se a palavra tem 8 letras, 5 são consoantes, 3 vão ser vogais, que é o A, o E e o O. Então, para a última, a gente tem 3 possibilidades. Assim, se a gente ocupar uma na primeira e uma na última, de 8 a gente ocupou 2, sobra 6 possibilidades. Então, a gente vai preencher aqui com 6, 5, 4, 3, 2 e 1, certo? Onde o número total de possibilidades é 5 vezes 3 vezes o 6, que a gente pode escrever como fatorial para não descrever todos os valores, tá? 6 fatorial é 720 e a gente pode fazer 720 vezes 3 vezes 5, 3 vezes 5 dá 15. 720, 720 vezes 15 dá 1.800. 10.800, perdão. 10.800, que é a resposta C, tá? Vamos lá então para 8 da ESPSEX de 2020. 8 alunos, entre eles Gomes e Oliveira, são dispostos da primeira fileira do auditório da ESPSEX, visando assistirem a uma palestra. Sabendo-se que a fileira tem 8 poltronas, de quantas formas distintas é possível distribuir os 8 alunos de maneira que Gomes e Oliveira não fiquem juntos? Então, a gente tem que ver da forma que Gomes e Oliveira não vão ficar juntos. Então, a gente considera todas que a gente tem. Então, se a gente tem 8 alunos e quer distribuir em 8 poltronas, não sobra elemento. Para distribuir eles, é de forma 8 fatorial. Então, aqui seria o total de possibilidades. Seria o 8 fatorial, todas as possibilidades que eu teria. Mas bom, vamos desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E a gente não quer que o Gomes e o Oliveira eles fiquem juntos. Então vamos ver quantas possibilidades Gomes e Oliveira ficam juntos. A gente considera eles uma coisa só e preenche o restante com o que sobrou. 6 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então a gente vai ter no restante 6 fatorial, né? Que multiplica 2. Não, perdão. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatorial. Porque Gomes e Oliveira eles contam junto, mas eles contam como uma coisa só. Então a gente tem 7 fatorial vezes o 2 fatorial, que é aqui dentro. Ou duas possibilidades, porque eu posso ter Gomes e Oliveira sentado ou Oliveira e Gomes. Então vezes 2. Essas são as possibilidades em que Gomes, vamos escrever aqui Gomes e Oliveira estão juntos. Logo, para mim saber as possibilidades que eles não estão juntos, eu pego 8 fatorial menos o 2 vezes 7 fatorial. Certo? Para mim fazer essa operação, eu posso... Bom, o 7 fatorial é menor que o 8 fatorial. Então, vamos deixar o 7 fatorial em evidências nos dois números. O que eu vou ter? 8 vezes 7. E aqui eu boto o fatorial, que eu ia continuar a sequência das multiplicações até chegar a 1. Menos 2 vezes 7 fatorial. Certo? O 7 fatorial eu posso deixar em evidências e somar os valores que estão sendo multiplicados. Então, 8 menos 2 vezes 7 fatorial.
8 menos 2 é 6, vezes 7 fatorial. O que resulta na nossa alternativa E, de exata, tá? Então vamos lá para a nossa nona questão, questão de número 9. Na questão de número 9, a gente pede para determinar quantos são os anagramas da palavra banana. Então, banana, a gente tem a repetição de duas letras. A gente tem a repetição de N duas vezes e a de A 3 vezes. Então, a gente tem P de N elementos, onde o A e o N repetem. Então, a gente tem P de banana é composta por 6 elementos, onde o A repete 3 vezes e o N 2 vezes. Então, logo, a gente vai ter 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, onde tem 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2. 3 fatorial com 3 fatorial simplifica, e aqui eu posso simplificar e deixar 2. 4 dividido por 2, 2. 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60 possibilidades de fazer anagrama da palavra banana, tá? E a nossa última questão, então, para encerrar essa lista de exercícios, a gente tem: suponha que o ifiano aí, ó, confiante do if, quisesse formar todos os anagramas da palavra federal, de forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas. Então, uma vogal, uma consoante, uma vogal, uma consoante. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por... Vamos lá, então, vamos ajudar o ifiano aí, ó. Federal é composta por 7 palavras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Nota que a gente tem 1, 2, 3, 4 consoantes e 3 vogais. Logo, eu não posso começar com uma vogal, porque ó, se eu tiver vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, eu vou terminar com uma consoante. Então, as consoantes elas vão ficar juntas. Isso não pode acontecer, tem que sempre estar intercalado. Então, eu só consigo intercalar, tá? Essa aqui não é possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu começar com consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal e consoante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onde para a primeira consoante eu tenho 4 possibilidades, para a primeira vogal 3, para a segunda consoante 3, para a segunda vogal 2, porque uma já foi, para a terceira vogal vou ter 2, porque 2 consoantes já foram, para assim sucessivamente 1 e 1, certo? Ou seja, eu tenho 4 fatorial das consoantes vezes 3 fatoriais das vogais. Mas a gente tem que tomar o cuidado que o E, ele se repete. Então, todas essas possibilidades, combinações que serão feitas, eu tenho que dividir por 2 fatorial, porque é quando o E troca entre si, mantém a mesma combinação. Logo, a resposta que a gente tem é a letra E, de exata e excelente estudo que a gente teve aqui, tá? Onde a gente tem 4 fatorial vezes 3 fatorial dividido por 2, que é o resultado de 2 fatorial. Eu espero ter ajudado vocês com a resolução. E é isso aí, valeu!